Iniciaremos hoje com o bloco Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças na Pecuária. Mas antes de convidarmos o primeiro palestrante, tem um recado importante a todos os participantes, ou seja, quem já estava no encontro de recriadores e quem está chegando hoje para o encontro de confinamento. Sortearemos 5 inscrições para o encontro de confinamento e recriadores 2021. Para participar, basta preencher a avaliação que está disponível no menu do aplicativo e na linha do tempo, e também no stand de suporte aqui no ambiente virtual. Isso é muito importante para evoluirmos e seguirmos melhorando. Divulgaremos os 5 ganhadores ao vivo antes de iniciarmos a palestra de encerramento. Bom, nesse momento de incertezas que atravessamos, onde vivenciamos mudanças de hábitos sem precedentes na nossa história, termos a possibilidade de acesso a avaliações ponderadas e fundamentadas a respeito dos diversos fatores que interferem de forma direta ou indireta em nossa atividade, pode ser crucial para atingirmos ou não os objetivos previamente propostos. Nesse bloco, os palestrantes apresentarão uma análise técnica e mercadológica de planejamento estratégico para nos auxiliar a identificar os principais fatores que podem afetar o seu negócio. Iniciamos então nossa sexta-feira falando sobre economia. E nada melhor do que ouvir quem realmente entende do assunto, o Dr. Alexandre Mendonça de Barros. Ele que é engenheiro agrônomo e doutor em economia aplicada pela Exalc-USP e atualmente sócio consultor da MB Agro. Seja muito bem-vindo, Alexandre Mendonça de Barros. Olá pessoal, o objetivo hoje é fazer uma análise de como é que é a conjuntura macroeconômica nesse momento de enorme ebulição no mundo, desde o advento aí da Covid-19 e qual é o contexto que está envolvendo tanto os mercados agrícolas quanto os mercados pecuários no mundo inteiro, que depois vão ser abordados com mais detalhe por meus colegas. Eu acho que o bom ponto de partida é o que nós já discutimos em outros momentos, que é a história da peste suína africana. Eu acho que ela desenhou muita coisa no mundo da carne, mas, curiosamente, também impactou fortemente os mercados agrícolas mundiais. Desde 2018, a China foi assolada pela peste suína africana. É uma doença que não tem controle, não tem como curá-la nem evitá-la. A única maneira que se tem conhecimento de tentar controlar é evitar que ela se dissemine. Portanto, tem que abater os animais, enterrar, queimá-los, enterrá-los, isolar uma área de 100 quilômetros ao redor da granja. Essa granja tem que ficar em vazio sanitário por muito tempo, 6 meses, idealmente até mais. Os russos chegaram a ficar 1 ano em vazio sanitário, mas o fato é que desde que a doença começou a bater na China, os chineses acabaram acelerando o abate do seu rebanho. A China, um monstro na produção de carne suína, praticamente a metade da carne suína do mundo é chinesa, que é a carne mais consumida, e a gente viu uma destruição de rebanhos sem precedentes. Quando nós olhamos para 2019, mais de 40%, 45% do rebanho suíno chinês tinha desaparecido. O impacto foi muito forte na pecuária brasileira. A pecuária brasileira sofreu as consequências de uma demanda explosiva vindo da China, uma demanda extremamente agressiva, que fez com que nossas exportações saltassem no fim de 19 e continuassem muito forte aqui dentro. Mas o ponto importante é o quê? Essa doença, ao se disseminar na China e o rebanho encolher, o preço da carne explodiu. Normalmente os chineses pagavam lá 18, 20 yuans o quilo da carne de porco, mais ou menos 3,20 dólares,
o quilo, e a gente viu o preço atingir patamares de 52 yuans o quilo, até 60 yuans o quilo. A gente viu o reporte em algumas províncias, né? Nós estamos dizendo praticamente 10 dólares o quilo da carne de porco, que nunca tinha acontecido na história da China, né? O que aconteceu, então, foi que os chineses começaram a buscar diferentes fontes proteicas, né, de proteína animal, uma diversificação para peixe, para frango, para carne bovina, fortemente importada, mas, claro, né, pegou um componente bastante agressivo, né, que foi a questão dos animais silvestres, né? Aumentou o consumo de animais silvestres. Esses animais silvestres, né, começaram a ser ainda mais comercializados em feiras livres. Essas feiras livres levavam muitas vezes os animais vivos. A gente viu um contágio, né, do morcego bater lá num bichinho, aparentemente foi mesmo do pangolim, tá? E esse animal, então, criou uma mutação, essa classe geral de coronavírus. Surge o SARS-CoV-2, e o SARS-CoV-2 afeta o ser humano, gerando essa doença hoje que a gente conhece bem e que acabou se espalhando pelo mundo inteiro, né? O impacto econômico foi gigantesco, né? No mundo inteiro a gente começou a ver paralisações. Só para dar uma ideia, o PIB do primeiro trimestre na China caiu 6,8%. A China, que é um país que crescia, né, todos os trimestres, basicamente 6%, 7%, caiu 6,8%. Isso é muito importante dizer porque, evidentemente, depois dessas paralisações, a gente viu, né, até o preço da carne cair por uma razão, no caso chinês, de uma recessão e uma perda de renda do consumidor. Mas o que aconteceu com os preços agrícolas? Isso, para mim, é o ponto mais importante desde que as paralisações começaram no mundo. Os preços agrícolas, né, no mundo inteiro sofreram, num primeiro momento, uma pressão muito alta. Essa pressão veio de uma demanda por estoques. As pessoas passaram a ficar em casa com medo de não ter alimento, formaram estoques. Ao mesmo tempo, um pedaço enorme do sistema de produção colapsou, que a gente chama, os americanos chamam de food service. Todos os restaurantes, as cantinas industriais, né, churrascarias, etc., elas fecharam. Num primeiro momento, uma dificuldade enorme do sistema de varejo atender a demanda que apareceu para ele. Ao mesmo tempo, a carne, vários produtos deslocados para o food service não conseguem encontrar o consumidor final, e a gente viu os preços agrícolas subirem no mundo inteiro. Conforme o tempo foi passando, né, depois de um mês de paralisação, o que a gente assistiu? Os preços agrícolas começaram a ceder por algumas razões. Primeiro, porque as pessoas já tinham estocado. Segundo, porque aquele alimento que ia para o canal do restaurante, etc., ele acha seu caminho no varejo. E a gente viu, então, a oferta melhorando, o preço do alimento caindo em vários lugares do mundo. Depois, o que a gente viu, que eu acho que é um negócio bastante significativo? Conforme a Covid foi avançando, especialmente no mundo da carne, né, surgiram várias paralisações de plantas, descontinuidades de oferta, e em alguns lugares os preços explodiram, tá certo? Depois, quando foram voltando as plantas, os preços voltaram a cair, né? Então a gente viu uma transformação muito rápida na formação de preços. E, claro, uma desconfiança no mundo inteiro que o mundo poderia ficar desabastecido. Começamos a ver alguns portos sem funcionar direito. A gente teve notícia que a colheita não rodou, né, muito bem, por exemplo, na Europa, porque os imigrantes não podiam vir colher, né? Então, o mundo foi vivendo uma sucessão de choques. Evidentemente, um choque macroeconômico bastante profundo de uma recessão mundial em todos os países, né? A gente viu uma queda de PIB. O Fundo Monetário Internacional acha que o PIB mundial esse ano cai algo entre 5% e 6%, que é extremamente forte, tá? E a gente está vendo os efeitos da Covid nessa paralisação. Diversos setores foram amplamente impactados. Curiosamente, o setor agrícola, no mundo inteiro, embora tenha tido altos e baixos nos preços, ele foi relativamente menos impactado porque as pessoas priorizaram, né, elas reduziram a sua cesta de consumo e priorizaram alimentos e bens de higiene, né, farmácia, essas coisas. São os dois setores
que realmente tiveram um desempenho no varejo espetacular. No caso brasileiro, né, o nosso agronegócio teve um impulso ainda maior, né, um impulso extremamente forte, que veio do quê? Veio de uma exportação muito grande, né, por conta principalmente de uma forte depreciação do real. O real perdeu força, na verdade todas as moedas dos países emergentes perderam força frente ao dólar, frente ao euro, né, e essa perda de força frente a essas principais moedas no mundo, fez com que ficasse muito competitiva a carne brasileira, o grão brasileiro, e a gente viu uma explosão nas exportações brasileiras. Foi um salto muito significativo, além do que a demanda interna seguiu relativamente bem, por conta da concentração dos gastos em cima dos alimentos, e por fim surge no Brasil o voucher, né, o famoso voucher aí dos R$600, que teve um impacto profundo no mercado de alimentos. Então, muita gente pergunta, mas por que o preço da carne no Brasil não caiu tanto? Em parte porque estamos exportando muito para a China por causa da falta de carne que nós estamos vendo lá, porque muitos países ficaram desabastecidos, começaram a puxar produtos agrícolas brasileiros, especialmente grãos, até arroz, nós vimos uma explosão nas exportações. E aí a gente vê, né, um consumo no mercado interno relativamente forte. Tá? Veja que há uma inflação de alimentos muito significativa nesse momento no país, mas como a economia afundou, né, o PIB caiu, diversos setores da economia fizeram com que os preços caíssem e com isso, gente, a inflação no Brasil deve fechar em patamares abaixo de 2%. Nós estamos projetando 1,8%. Qual a importância disso? O Banco Central brasileiro conseguiu baixar a taxa de juros. A gente acha que o juro vai estabilizar ao redor de 2%, que é o juro mais baixo, né, de décadas no Brasil, um juro real muito baixo, e isso dá uma fortaleza aos investimentos em pecuária, né, em todos os ativos aí, porque nós estamos diante de um quadro de juro baixo. Então, como é que fica a nossa equação em termos da macroeconomia brasileira? Vamos ter um PIB que cai 4%, 6%, esse é o grande debate hoje no Brasil, uma taxa de desemprego que sobe, tá? E a gente está vendo, então, um juro baixo, um real relativamente enfraquecido, o que dá competitividade às exportações brasileiras. E, gente, um vetor muito importante é o voucher continuar ou não, tá? Então, a gente acha que tem mais uns 2, 3 meses de voucher, mas há uma discussão no Congresso para tentar empurrar esse voucher para frente. Vamos tentar, então, organizar esse quadro macroeconômico dentro de um contexto de uma análise SWOT, né? Então, se nós olharmos aqui para o nosso quadro, quer dizer, que forças a gente vê para a pecuária, para o momento da pecuária da economia brasileira? O real muito depreciado torna a carne brasileira relativamente competitiva no mercado mundial. Nós vamos seguir tendo uma taxa de juro muito baixa, isso dá uma força para a recuperação econômica brasileira. Claro, os investimentos vão retornar. Tá? Por outro lado, o que a gente enxerga de oportunidades que se abrem, que estão aí diante de nós no mercado internacional? A peste suína africana continua na Ásia, especialmente na China, portanto há uma demanda de carne, seja suína, seja de frango, seja bovina, facilitando a exportação, então é uma oportunidade muito grande que está aberta para nós. Tá? A gente vê que até países que vinham sendo refratários à carne brasileira, como os Estados Unidos, nós atendemos. Temos Estados Unidos no momento de dificuldade, isso permite uma abertura para novos mercados, tá? Entende que há uma possibilidade de recuperação de demanda que nós acreditamos vai se dar à vista das fragilidades, das fraquezas que nós vemos. Tá? A demanda interna ela vai ser ligeiramente mais fraca,
né, de produtos mais caros, como o caso da carne vermelha, tá? Mas ainda tem um voucher, né, por enquanto, que pode acabar. Então esse é um elemento de fragilidade, né? Eu ainda não vou estar com a demanda, né? Vamos falar em outubro, a economia voltando uma demanda firme e, teoricamente, o voucher tende a reduzir ou, se não, acabar nessa transferência de renda que se tornou muito importante para dar consistência para o mercado interno, tá? E um outro risco que a gente tem que acompanhar, viu, pessoal, acompanhem isso, que aqui tem bastante dinheiro na mesa, é que, claro, a situação fiscal brasileira piorou demais, a arrecadação caiu com o PIB, o gasto subiu muito por causa da Covid e nós estamos vendo uma situação que pode fugir de controle se o próximo orçamento tiver um gasto muito acelerado. Qual a implicação disso? Podemos ter o câmbio ficando bem nervoso se houver uma decisão de muito mais gasto. Por fim, as ameaças, né? A Covid continua complicando a operação dos frigoríficos, a gente acha que está interiorizando a doença, dura aí mais uns 2, 3 meses para a gente atingir o pico e começar a ter alguma acomodação, então é um desafio muito grande, tá? E recentemente nós vimos todo esse debate ambiental afetando uma parte das nossas exportações, no caso da Europa, tá? Por conta dessa questão ambiental. Acho que essas são as ameaças que a macroeconomia traz. Tá bom, pessoal? Olha, um prazer falar com vocês. Estaremos juntos de novo no debate mais tarde. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao Alexandre Mendonça de Barros pela excelente apresentação. E muito obrigado também ao Canal Rural, que nos cedeu o estúdio para gravarmos esta palestra. Avaliando brevemente alguns pontos apresentados por ele, podemos destacar o seguinte. Após as paralisações em função da pandemia, observamos transformações muito mais rápidas na formação de preços. Há previsão de queda entre 5% a 6% no PIB mundial. E, curiosamente, o setor agrícola no mundo inteiro foi relativamente menos impactado com isso. Isso porque as pessoas priorizaram os alimentos. No Brasil, houve um impulso ainda maior, por conta da elevada exportação em função da forte depreciação do real. E a demanda interna seguiu relativamente bem. A inflação deve fechar abaixo de 2% e a taxa de juros deve estabilizar em 2%. Isso fortalece os investimentos em pecuária. Bom, para quem está inscrito no encontro de recriadores, as palestras dos dias 5 e 6 estão disponíveis no estande de suporte do ECR Digital, aqui no ambiente virtual e também no menu Palestras no aplicativo. E quem ainda não baixou o aplicativo, é só procurar no Google Play ou App Store por Scott Eventos e entrar com seu e-mail de inscrição e a senha Scott 2020, tudo junto e minúsculo. Lembrando a importância de preencherem o perfil completo para facilitar a identificação e aumentar a interação com outras pessoas. Na nossa próxima palestra, o Rafael Ribeiro, que é zootecnista pela Unesp Ilha Solteira, mestre em administração de organizações agroindustriais, Unesp Jabuticabal, consultor e analista de mercado da Scott Consultoria, fará uma análise sobre o mercado de grãos. O espaço é todo seu, Rafael Ribeiro. Olá pessoal, boa tarde a todos. Bom pessoal, estou aqui mais um evento da Scott Consultoria, trazendo informações sobre o mercado de milho, mercado de farelo, enfim. Todo ano a gente faz aí uma palestra, uma apresentação, esse ano no formato digital, para falar um pouquinho sobre as expectativas com relação ao custo da dieta do confinamento, né? O evento aconteceria em abril, nós estamos fazendo essa palestra agora em agosto, então boa parte do período ali de compra, de aquisição,
o cronograma com relação à aquisição dos insumos já foi cumprida pelo pecuarista, uma outra coisa que ainda está faltando, né? Então, na realidade, as informações, ela vem para a gente entender um pouquinho essa situação de alta nos preços, né, que a gente vai falar durante a apresentação, e já puxar algumas questões para a temporada 2020-2021, e aí sim, uma estratégia já tentando fugir dos períodos de alta, antecipar ou postergar, dependendo da situação de cada propriedade, de cada confinamento, né? Então, o título da minha palestra é Mercados de Milho e Farelo de Soja. Eu vou começar aqui com uma breve introdução, mas o ponto principal aqui é mostrar esse ano a alta nos preços dos alimentos concentrados. E é lógico, quando a gente pensa na dieta, nas principais dietas aí do confinamento de bovinos, a gente tem o milho como principal alimento energético utilizado e o farelo de soja como principal alimento concentrado proteico, né? E por serem os mais utilizados, aí, eles acabam também, não só na bovinicultura, mas em avicultura, suinicultura, eles acabam também balizando os preços dos demais alimentos concentrados. Então o milho esse ano, depois a gente vai explicar os porquês, né? Qual foi aí o cenário que levou a essa alta de quase 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Estamos falando hoje de um milho em Campinas na ordem de R$50 por saca, R$51 por saca, dependendo da negociação, e um farelo de soja que subiu quase 45%, hora que a gente pega os preços também em julho e agosto desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Então, milho, R$50, R$51 por saca, e um farelo de soja, estamos falando hoje, com referência em São Paulo, produto em torno aí de R$1.800 por tonelada, e ele estava custando em torno de R$1.100, R$1.200 por tonelada, sem o frete na mesma região, no mesmo período do ano passado. O milho subindo, o farelo de soja subindo, ele puxa para cima os preços dos outros alimentos concentrados, né? Na hora que a gente analisa o preço do sorgo, acompanhou essa valorização aí da ordem de 30% na comparação anual verificada para o milho. A polpa cítrica, que estava custando entre R$350 e R$400 por tonelada em 2019, hoje a referência está em R$750, R$800 por tonelada. O caroço de algodão também, quem comprou caroço no ano passado, pagou aí R$400, R$450 em Mato Grosso. Hoje a referência em Mato Grosso está por volta de R$600, São Paulo R$800, R$850 por tonelada, né? Então, a alta do milho, a alta do farelo puxando os preços também. E a gente tem aqui no último desenho o DDG, que inclusive teve um impacto aí em função do menor processamento por parte das usinas de etanol, né? Que a gente vai discutir no slide seguinte. Então, vamos começar falando um pouco do milho, e conforme vai aparecendo aqui a figura, o desenho, né, a evolução dos preços, eu vou contando mais ou menos aí os fatores, a historinha, explicando o porquê da alta de preço, né? Então vamos lá, o mercado do milho começando, custando por volta de R$50 por saca na região de Campinas, em janeiro deste ano. Olha que a gente pega os preços aí, praticamente durante o primeiro trimestre inteirinho, eles subiram, né? Então a gente pega aí um pico, inclusive o maior valor histórico na ordem de R$63 por saca, e aí a gente teve, em meados de março, a pandemia, né? No caso, a pandemia no mercado do milho, ela impactou, gerando, primeiro, uma menor demanda interna, né, em função de fechamento de bares, restaurantes, o varejo, aí, alguma certeza com relação ao mercado internacional. Isso tudo levou a um ajuste do lado produtivo, principalmente de aves e suínos, né? Então, um menor alojamento de aves, uma menor produção de suínos, levou pontualmente ali, em fevereiro, março, a um ajuste do lado da demanda por milho, né? Então, justamente esse mercado que vinha, mercado interno bastante demandado para atender essa maior produção, principalmente em função das expectativas com relação à recuperação da economia interna, mas também, principalmente, com relação à exportação. Com a pandemia, a gente teve aqui um primeiro momento de impacto, né? Então, os preços voltaram para patamares próximos de R$50. Passado esse pior momento e já com a produção voltando aí a crescer em algumas regiões, né, principalmente para atender as exportações aquecidas, praticamente, quando a gente pensa em termos de exportação de carne bovina e carne suína, a pandemia não teve reflexos maiores aí sobre o consumo, principalmente da China, né, que tem sido aí o principal direcionador dessa alta para exportação, né? E a partir de meados de abril até maio, a gente teve aí, maio, junho, um impacto bastante grande do câmbio, né? Então, a hora que a gente vê as cotações no finalzinho ali do segundo trimestre, a gente tem o mercado, ora subindo, então, nesse período ali de maio, a gente teve o câmbio, o dólar chegando próximo de R$6 por dólar, né? Então, depois, da mesma forma, o câmbio retornando para baixo de R$5. Então, o mercado do milho subiu, o mercado do milho caiu e, mais recentemente, a partir de junho, mesmo com a colheita da segunda safra em andamento, a gente teve uma pressão de baixa menor. A gente vai comentar um pouco mais disso adiante, mas em função, basicamente,
de toda a antecipação que a gente viu com relação à comercialização. E por que essa comercialização avançou em um ritmo mais forte? Se a gente voltar no primeiro trimestre, quadrimestre, a gente já tinha ali 70%, 80% do milho em Mato Grosso, principal estado produtor, comercializado para entrega após a colheita, né? Essa disparada no preço fez também avançar a comercialização antecipada e isso diminuiu a pressão de venda aqui, agora no momento da colheita da segunda safra. Hoje, Mato Grosso na reta final, Mato Grosso do Sul teve início agora em julho a colheita, em torno aí de 15%, 20% colhido. Paraná, caminhando aí próximo, menos da metade colhido. A gente ainda tem um volume de milho para chegar no mercado interno, mas em função dessa antecipação, essa pressão deve ser menor. Os preços até caíram, como vocês podem ver aqui no finalzinho ali da tela, né, retornado para patamares próximos de R$ 47,00 por saca, mas recentemente o câmbio voltando trouxe aí essa referência para R$ 51,00, R$ 51,50 por saca, 60 quilos. Então, esse aqui foi o cenário do milho ao longo de 2020 e já antecipando alguns fatores para 2021, eu acredito numa curva bastante parecida, já que principalmente quando a gente analisa a questão da demanda, a gente tem aí um cenário bastante firme e lembrando, né, cada vez mais a safra brasileira de milho é uma safra de um risco maior em função de ser uma produção aí de segunda safra, produção de inverno, onde a falta de chuva acaba gerando mais incertezas e preocupações, né? Na hora que a gente pega todos aqueles fatores e fazendo aí uma análise SWOT, né, que envolve aí a força, a fraqueza, as oportunidades, as ameaças, eu acredito que boa parte desse cenário deva se repetir em 2021. Né? Então, a questão da baixa oferta no primeiro semestre, nós estamos falando aí de um estoque de passagem entre 8 e 9 milhões de toneladas, né? E lembrando, a disponibilidade naqueles primeiros 3, 4 meses do ano, na verdade até a chegada da colheita da segunda safra, é basicamente o estoque de passagem e o que vai ser colhido na safra de verão. Então isso sempre tem gerado aí nos últimos anos um ambiente de preços mais sustentáveis. Outra questão, a boa demanda interna, né? Então, acho que em termos se a gente não tiver nenhum outro susto aí com relação ao surto, à pandemia, a gente tem aí daqui para frente uma retomada gradual do consumo aqui no mercado interno e uma manutenção, pelo menos, aí para 2021 com relação aos bons volumes exportados, né? Então, demanda interna, aves e suínos principalmente, né, que são os principais consumidores de milho, mas também as exportações com cenário positivo para o ano que vem. Incertezas com relação à segunda safra, já falei, em função do clima. E outro ponto importante é essa antecipação da comercialização. E aí, inclusive, se a gente pegar os dados de 2020 e 2021, a gente já tem uma antecipação também da comercialização da produção que vai ser plantada na safra que vai começar agora, né, 2020 e 2021. Então, isso deve gerar também, possivelmente, durante a segunda safra do ano que vem, da temporada seguinte, né, um ambiente de menor pressão sobre os preços durante a colheita. Então, essas são as forças, né, o que deve manter esse ambiente de preços firmes. Algumas oportunidades aí, na realidade, a China já vem aí nos últimos 2, 3 anos comprando mais carne em função da peste suína, isso deve se manter no ano que vem, né? Então, acho que do lado das exportações a gente segue como um fator positivo para a ampliação da produção interna para poder atender essa maior demanda para exportação. Outro ponto importante, e aí a gente já tem uma recuperação, uma retomada das usinas de etanol, né? Voltando aí com mais força depois desse baque que a gente viu sobre o mercado de combustível, e isso também tem gerado mais demanda por milho, principalmente no Centro-Oeste. Então, é um fator que deve aí cada vez mais, ano a ano, aumentar o consumo doméstico, né? Só para citar um número, a Conab falava inicialmente 70 milhões de toneladas de consumo interno esse ano. Com a crise, com a pandemia, esse número foi revisado para pouco menos de 68,5, próximo de 68,4 milhões de toneladas. Então, esse mais ou menos foi o tamanho desse ajuste que a gente viu do lado produtivo, advindo da nutrição, mas também das usinas aí de etanol, do processamento do milho para a produção do combustível. Outros pontos aqui agora já relacionados à fraqueza, à ameaça. Eu acho que o dólar vale destacar também como uma oportunidade para esse ano, esqueci de falar ali, e ele também entra como uma ameaça, já que se vier a cair a moeda norte-americana, em relação à moeda brasileira, ele tende aí a manter os preços das commodities em um patamar mais baixo em função dessa menor competitividade, principalmente no mercado internacional. Com relação à fraqueza, eu coloquei aqui incertezas com relação à questão da demanda doméstica, principalmente em função do que não se sabe com relação à renda, desemprego, que isso vai afetar o mercado lá na frente, né? Então, fechando aqui as expectativas para o restante agora de 2020, já trazendo alguma coisa para o começo do ano que vem. Porque a gente pega ali os preços patamares em 2019 bem abaixo do que a gente viu esse ano, principalmente no primeiro semestre, o mercado subindo ali a partir da segunda quinzena de
do ano passado, né? Chegando ali nos maiores valores em março, como eu mostrei, e daqui para frente, o que a gente imagina? O menor peso, principalmente em função advindo da colheita, né? Então nós estamos na reta final da colheita, essa pressão deve ser menor em função do que eu já expliquei, e a gente vem aí desde junho já aumentando as exportações. Então, até a chegada da safra norte-americana, o Brasil deve ter aí boa disponibilidade e preço competitivo em função do câmbio, né? Então isso deve gerar, para os próximos meses, preços firmes, e a gente tem hoje aí uma referência em torno de R$ 51, R$ 52 por saca, e o mercado futuro apontando aí para preço até 53, próximo de 54 reais por saca nesse curto e médio prazo, né? E para janeiro, a gente tem aí uma saca começando o ano próximo de R$ 55 reais, também no patamar acima, ligeiramente acima do que começou esse ano, e como eu falei, com os fundamentos de mercado bastante parecidos, então a gente imagina mais um ano aí de peso mais forte do milho sobre os custos de produção da pecuária. E agora, pessoal, vou tentar rapidamente passar aqui pela questão do farelo de soja. Da mesma forma, eu destaco o câmbio como um fator positivo para os preços. Então, na barra aqui você tem o farelo de soja, saindo de um patamar de R$ 1.200 no ano passado, chegando aí próximo de R$ 2.000 esse ano por tonelada, acompanhando basicamente a alta da soja grão, que está chegando aí já próximo de R$ 120 por saca em Paranaguá, Paraná, né? Então, esse mercado puxado em função do câmbio e essa demanda toda que a gente tem visto, inicialmente era exportações em mercado interno. Com a crise, com a pandemia, a gente ficou mais com essa demanda concentrada nas exportações, já que, principalmente, a indústria aí de óleo de soja teve um consumo bastante prejudicado. E agora, mais recentemente, a indústria voltando com essa reabertura, com a flexibilização do comércio, gerando aí uma concorrência maior entre o mercado interno e o mercado externo. Então, para a soja, para o farelo de soja, a gente não vê no curto e médio prazo possibilidades dos preços recuarem aí para patamares que a gente viu ano passado, né? Então, fazendo aquela mesma análise de força, fraqueza, oportunidade e ameaça, para o caso para a soja e para o farelo, a gente tem as exportações do grão para a China em bons volumes como fator bastante positivo para a sustentação dos preços, né? Então, para o pecuarista, isso não é positivo, né? A gente tem aí uma demanda grande que tem dado sustentação. O Brasil exportou esse ano já 51% mais em relação ao ano passado, no caso da soja grão, e a China tem ficado aí com mais de 70% para que a gente analisa o faturamento com os embarques, né? Essa retomada da demanda interna, como eu falei, e uma boa demanda pelo farelo, puxados aí também, como a gente falou, pelas boas expectativas com relação aos mercados de aves e suínos. Do lado das oportunidades, antes só falar dos estoques internos enxutos, né? Então esse volume maior para exportação e agora essa briga, concorrência maior com o mercado interno tem gerado os menores estoques aí. Hoje a disponibilidade é bastante baixa do produto, inclusive o Brasil comprando aí algumas empresas no sul do país, da América do Sul, em função da possibilidade, da oferta e de preços também competitivos, né? Essa questão da guerra comercial China e Estados Unidos deve seguir favorecendo as compras chinesas pelo produto brasileiro, que é o que a gente viu esse ano, né? As compras mais concentradas aqui no mercado brasileiro em relação aos Estados Unidos, e o B12, né, que foi a participação aí do biodiesel com 12% na composição do diesel e que acabou gerando também uma demanda maior aqui por óleo de soja no mercado interno e colaborou com todo esse cenário que a gente viu aquecido, essa procura maior pelo produto. Da mesma forma, o dólar em alta traz aí um cenário de ambiente de preços tentados e o dólar em queda ele pode pontualmente mexer com os preços como a gente viu, né? E com relação à fraqueza, eu acho que sempre chamando a atenção aí para as incertezas, com relação à pandemia, ao Covid, né, já que pode pontualmente trazer algum reflexo, principalmente sobre um consumo em algum desses setores aqui que a gente já comentou, né? E por fim, para a gente finalizar, os Estados Unidos estão com a safra deles em fase de desenvolvimento, começam a colher ali o milho a partir de outubro, a soja ganhando força a partir de novembro. Até lá o Brasil tem preço, tem produto, principalmente no caso do milho, e no caso da soja, em função dos preços competitivos, a gente deve seguir com bons volumes embarcados. Lógico, vai depender também de como é que vai ser essa briga entre mercado interno e mercado externo. Mas essa boa safra norte-americana pode trazer um cenário de preço mais frouxo, o mercado um pouco esfriando ali em outubro e novembro com a chegada, com a colheita da soja da safra norte-americana. Então, para finalizar, pessoal, em resumo, a gente teve esse ano um aumento bastante expressivo nos custos de produção e para 2020, 2021, a gente
mantém aí a expectativa de patamares elevados de preço para o milho e para o farelo de soja. Então, cada vez mais, essa estratégia de comercialização, de compra, pensando aí no pecuarista, no confinador, ela é bastante fundamental, né? Eu trouxe aqui alguns pontos de maior peso sobre o mercado e ficarei à disposição no debate para a gente conversar um pouquinho mais de estratégia e qual que é a visão da Scott Consultoria com relação à compra do milho na visão do confinador, do pecuarista. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Estourei um pouquinho de tempo aí, peço desculpa e ficaremos à disposição para discutir essas questões no debate. Muito obrigado e até a próxima. Parabéns, Rafael, pela ótima palestra. Podemos destacar de forma sucinta alguns pontos importantes sobre a apresentação. Cada vez mais, a safra brasileira de milho apresenta um maior risco, em função de ser de segunda safra. Por isso, escassez de chuva gera preocupações. Tivemos, em 2020, aumentos expressivos nos custos de produção. E para 2021, as expectativas também são de patamares mais elevados. Por esse motivo, a estratégia de compra torna-se cada vez mais fundamental. Bom, gostaria apenas de lembrar que as perguntas aqui na plenária deverão ser enviadas exclusivamente pelo aplicativo do evento. Mais uma observação para vocês é que todas as vezes que acessarem a plenária, será necessário ativar o som, clicando no ícone do volume que está embaixo à esquerda do seu player. Bom, dando sequência ao nosso evento, gostaria de apresentar o Iberville Neto. Ele é médico veterinário pela UFMS, mestre em administração de organizações pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade FEA-USP e MBA em Gestão Financeira pela Unopar. Assim como o Rafael, ele também é consultor e analista de mercado da Scott Consultoria e falará sobre o mercado do boi gordo e reposição. Agora é com você, Iberville Neto. Olá pessoal, meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Queria dizer que é um prazer recebê-los aqui virtualmente, esse ano de uma maneira um pouco diferente. E o tema da apresentação, a nossa proposta aqui é falar um pouco sobre o mercado do boi gordo e reposição, com expectativas nesse ano com tanta incerteza relacionada ao consumo, com esse baque que nós tivemos relacionado à chegada do Covid no Brasil em março. E desde então, as incertezas permeiam o cenário tanto no mercado doméstico como no mercado internacional. Então vamos tentar traçar um pouco algumas expectativas, desenhar um pouco esse cenário, comentar alguns fatores, alguns pontos de atenção aí que devem ser acompanhados e vamos tentar clarear um pouco as nossas expectativas para o mercado do boi gordo e reposição, tanto em 2020 como para os próximos anos. Então vamos passar um pouco pelo mercado do boi gordo agora em 2020, o que nós tínhamos no início do ano, inclusive no texto, nas análises dos anais do evento, nós optamos por manter a análise inicial que foi feita no início de março, antes da chegada da pandemia ao Brasil, justamente para que houvesse essa comparação. Então nós tínhamos no início do ano uma expectativa de retenção de fêmeas para 2020, nós tínhamos um cenário de economia mais promissora, consequentemente expectativa melhor para consumo doméstico, e nós tínhamos todas as expectativas positivas relacionadas às exportações para a China, que segue comprando bem. Essas expectativas elas vieram só se confirmando. E nós temos a questão da peste suína africana, que desde 2018 tem afetado o país, afetou em 2018, 2019, atualmente, segundo há informações um pouco difusas, algumas apontando para uma recuperação do rebanho chinês, outras apontam para a ocorrência de novos casos, inclusive com cheias em algumas regiões da China relacionadas a esses casos de peste suína. Então, a gente não tem um cenário muito claro do que está acontecendo lá no que diz respeito à produção de carne suína. O país, até 2018, era o maior produtor, na verdade é o maior produtor, mas até 2018 respondia por metade da produção mundial
de carne suína, com algo em torno de 50 milhões de toneladas, e as projeções falam de queda de 40% na comparação com antes da epidemia, no caso de peste suína africana, ocorrida no país. Mas essas fontes aí, elas divergem muito. O que a gente tem é a demanda chinesa por proteína, não só de suíno, como das diversas proteínas, ela aumentou muito. Nós temos vendido muita carne bovina para lá, muita carne suína, eles são os nossos maiores compradores das 3 proteínas, com destaque para a carne suína e, na sequência, a carne bovina. Então, e voltando agora, nós vínhamos com essa expectativa, e o que aconteceu em março? Em meados de março chegou a pandemia no Brasil. A pandemia, na verdade, foi definida como pandemia no início de março, e aí a incerteza foi chegando de maneira mais drástica, e o que nós tivemos foi esse momento aqui. Então, aqui foi a chegada da pandemia ao Brasil, no início de março, e aí nós tivemos uma queda brusca do boi gordo, mas só naquele primeiro momento, porque dali em diante os fundamentos eles foram voltando, e essa expectativa de que o consumo fosse cessar de vez, ela foi se dissipando. Obviamente nós tivemos uma redução de oferta, que a gente vai abordar também nos próximos slides, mas o equilíbrio entre uma oferta menor, exportações em bom ritmo, o equilíbrio disso com o mercado doméstico ele foi suficiente para manter as cotações firmes. Então, o que sobrou de carne no mercado doméstico, ele conseguiu ser escoado. Então, esse é um cenário, de maneira geral, que a gente teve aqui. E aí nós viemos com preços firmes em boa parte do final da safra, o que já é um cenário muito positivo e vai ao encontro da expectativa e, na verdade, dos dados consolidados de retenção de fêmeas que nós temos observado. E aí depois, com o final da safra, a passagem do final da safra, nós entramos efetivamente na entre-safra, em um momento de pouca oferta de animais, com atratividade do confinamento pequena lá atrás, e isso nos gerou esse momento aqui de preços firmes que nós temos vivido aí desde meados de junho, preços consistentemente firmes e com valorizações importantes. Então, o porquê que nós temos observado esse cenário de retenção de fêmeas? O boi gordo, isso aqui vamos focar então na causa disso. Bezerro nos últimos 12 meses subiu 62%. Claro que as outras categorias também subiram, mas quando a gente olha as categorias mais novas, elas estão estimulando a atividade de cria, consequentemente isso gera um processo de retenção de fêmeas. Essa retenção de fêmeas ela diminui também a disponibilidade de gado para abate, porque essas fêmeas também virariam carne, consequentemente ajuda a enxugar o mercado, exportações, nós temos esse mercado forte com altas anuais muito importantes. O boi gordo subiu 44% em 12 meses. Então, mas aqui cabe essa ressalva, ele subiu menos do que todas as categorias de reposição. Ou seja, a relação de troca, ela segue incomodando quem precisa comprar os animais, mas de maneira geral, quem não faz aquisição de animais, ou seja, quem trabalha com cria ou ciclo completo, tem trabalhado com bons resultados, teve um cenário positivo aí na comparação anual. Então, justamente essa retenção de fêmeas, esse gráfico mostra isso. No primeiro trimestre de 2020, nós tivemos aqui uma queda de 8,5% nos abates, na comparação com o mesmo período do ano passado. Quando a gente considera por categoria, sempre comparando o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2020, nós tivemos uma redução de 1,3% no efetivo de bois abatidos. As vacas foram 18% menos do que no mesmo período do ano passado, novilhos 6,3% e novilhas 12%. Então, a queda forte do abate de vacas e novilhas demonstra esse momento de retenção de fêmeas e de estímulo à atividade. Então, isso vai ao encontro, inclusive... Olá, pessoal. Meu nome é Berville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Queria dizer que é um prazer recebê-los aqui virtualmente, esse ano de uma maneira um pouco diferente. E o tema da apresentação, a nossa proposta aqui é falar um pouco sobre o mercado do boi gordo. Cenário, comentar
alguns fatores, alguns pontos de atenção aí que devem ser acompanhados, e vamos tentar clarear um pouco as nossas expectativas para o mercado do boi gordo e reposição, tanto em 2020 como para os próximos anos. Então, vamos passar um pouco pelo mercado do boi gordo agora em 2020, o que nós tínhamos no início do ano, inclusive no texto, nas análises dos anais do evento, nós optamos por manter a análise expectativa melhor para consumo doméstico, e nós tínhamos todas as expectativas positivas relacionadas às exportações para a China, que segue comprando bem. Essas expectativas elas vieram só se confirmando, e nós temos a questão da peste suína africana, que desde 2018 tem afetado o país, afetou em 2018, 2019, atualmente, segundo há informações um pouco difusas, algumas apontando para uma recuperação do rebanho chinês, outras apontam para a ocorrência de novos casos, inclusive com cheias em algumas regiões da China relacionadas a esses casos de peste suína. Então, a gente não tem um cenário muito claro do que está acontecendo lá no que diz respeito à produção de carne suína. O país, até 2018, era o maior produtor, na verdade é o maior produtor, mas até 2018 respondia por metade da produção mundial de carne suína, com algo em torno de 50 milhões de toneladas. E as projeções falam de queda de 40% na comparação com antes da epidemia, no caso de peste suína africana, ocorrida no país. Mas essas fontes aí, elas divergem muito. O que a gente tem é a demanda chinesa por proteína, não só de suíno, como das diversas proteínas, ela aumentou muito. Nós temos vendido muita carne bovina para lá, muita carne suína, eles são os nossos maiores compradores das 3 proteínas, com destaque para a carne suína e, na sequência, a carne bovina.
de 2019 com o primeiro trimestre de 2020, nós tivemos uma redução de 1,3% no efetivo de bois abatidos. As vacas foram 18% menos do que no mesmo período do ano passado, novilhos 6,3% e novilhas 12%. Então, a queda forte do abate de vacas e novilhas demonstra esse momento de retenção de fêmeas e de estímulo à atividade. Então, isso vai ao encontro, inclusive, daquele final de safra mais firme que a gente observou, porque, normalmente, as fêmeas são abatidas no primeiro trimestre, até maio ali é o maior volume de fêmeas abatidas no ano, e elas estiveram menos presentes nos abates, consequentemente, colaboraram com esse final de safra firme. Mas, para o ano, nós não acreditamos que vai haver um aumento expressivo de oferta. A tendência é de aumento da oferta de gado confinado nos próximos meses, devido a momentos de atratividade que a gente vai comentar a seguir, mas, de toda forma, não esperamos um volume muito grande de gado confinado, o que colabora aí com expectativas positivas, se somando, claro, aos outros fatores, principalmente exportações, e desenhando um mercado que a gente acredita hoje que seja positivo para os próximos meses, pensando em precificação de boi gordo. Então, justamente sobre a oferta de gado confinado, esse gráfico ele merece uma explicação um pouco mais detalhada. E o que nós temos aqui nesse gráfico? Nós fizemos uma relação de troca entre o preço de um boi magro mais 700 quilos de milho, considerando 7 quilos por dia em 100 dias, ou seja, boi magro mais 700 quilos de milho, e a comparação do mercado futuro na mesma época, ou seja, quantas arrobas de boi gordo eu precisaria para pagar boi magro mais milho. E essa é a relação de troca que a gente tem nesse gráfico. Ou seja, quanto menor, quanto mais baixa essa relação, mais barato está para confinar, melhor está o resultado do confinador, ou mais atrativo a atividade. Então, nós temos aqui, e outro ponto importante que tem que ser destacado, é claro, que a gente correu esse gráfico no período de 100 dias. Por quê? Porque aqui, nesse momento, por exemplo, em 25
alguns problemas técnicos que tiveram nos impediram de finalizar a palestra do Iberville. Mas o Iberville estará conosco durante o debate e a palestra dele estará também disponível para vocês depois nos arquivos. Tá? Então, novamente, desculpa, mas realmente, algumas vezes, problemas técnicos, evento ao vivo tem disso, nós sabemos, né? Mas vamos continuar, então. Os eventos da Scott são conhecidos, além do conhecimento do networking, pelos coquetéis de confraternização, regados de uma boa música e diversão. No atual cenário que estamos vivendo, não podemos estar juntos, lado a lado, mas essa distância não impediu que apreciássemos bons momentos. Por isso, hoje, ao término do evento, vamos curtir um happy hour virtual com o Matheus Roth. Ele é conhecido por muitas pessoas que já tiveram oportunidade de participar dos eventos da Scott Consultoria. Então, é um verdadeiro show de música country, né? Portanto, após a palestra de encerramento com a ministra Tereza Cristina, continue conectado na plenária, tá? Então, nossa próxima palestra será apresentada por mais uma convidada especial, médica veterinária, diretora executiva da Agrifato e autora do livro Administre o Risco de Preços Pecuários, um guia prático para o RED de sucesso. Seja muito bem-vinda, Lígia Pimentel, que enriquecerá nossos conhecimentos com o assunto Gestão de Riscos. Fala, pessoal, e no meio dessa pandemia, vamos falar um pouquinho de administração de riscos pecuários, né? Esse assunto que está tão na moda. E por que esse assunto está na moda? Bom, vamos explicar. Isso aqui todo mundo já conhece, mas não custa lembrar. A margem líquida sobre a venda de uma arroba de boi gordo, olha o que tem acontecido com ela aí desde a década de 90 para cá. Caiu 70%. A gente sabe que é, entre aspas, aí a maldição das commodities, né? Elas perdem valor ao longo do tempo, as commodities renováveis, e a gente tem que ganhar em produtividade para conseguir continuar vivo na atividade, tá bom? Então a gente já sabe que isso aqui tem acontecido. Olha lá, em segundo lugar, nós temos um grande problema, que é mais ou menos novidade. A partir de 2017, a volatilidade de preços aumentou muito, os preços estão muito instáveis, né? Se você considerar da década de 90 para cá, são quase 500% de aumento. Então, assim, surpreende. E volatilidade é uma medida de risco. Então, quanto maior ela é, mais arriscado é esse nosso mercado, tá? Volatilidade aí atrapalhando também aumentando nossas preocupações. Então, a gente fez uma pesquisa no ano passado para compor aí o livro que eu escrevi, Administre o Risco de Preços Pecuários, tá? Falando exatamente sobre esse tema de maneira bem detalhada. E nós perguntamos para mais de 900 pecuaristas, né, quais as principais dificuldades enfrentadas na gestão do negócio. Metade da amostra praticamente falou que o maior desafio eram os preços, né? Então chama muito a atenção. Olha só que interessante, desses 47%, quase metade da amostra, 56% não fazem nenhum tipo de proteção, não tem nenhum tipo de programa de gestão de risco de preços dentro da propriedade e dessa amostra aí também 42% não conheciam seu custo de produção. Então vejam bem, né? É complicado. A gente aumenta o risco quando a gente não tem gestão em um mercado mais perigoso dessa maneira. E aí não adianta chorar, né, pessoal? Eu preciso melhorar constantemente. Nós temos aí os principais indicadores que determinam o resultado final, resultado operacional numa empresa rural. Em primeiro lugar, na pecuária, a gente tem como principal determinante do resultado o desembolso, né? Depois ganho diário, valor de venda, lotação. Peguei esse esqueminha aqui emprestado do meu amigo Antônio Schacker, tá bom? Então a gente tem aqui como único fator que não está determinado absolutamente dentro da porteira, né? Lotação dentro da porteira, ganho diário dentro da porteira, desembolso dentro da porteira, valor de venda, né? Eu não determino dentro da porteira, mas eu consigo administrar. Então, sem gestão, eu vivo reclamando e com gestão a gente vai tentar follow the money, né? Buscar o dinheiro.
Então, se você está na pecuária, se você está inserido na pecuária, por menor que seja, isso é uma pergunta que eu recebo muito, as pessoas perguntam muito, Lígia, mas eu sou pequeno, dá para eu estabelecer uma estratégia dentro da minha propriedade? Dá. A partir de uma carreta de boi que você venda, dá para estabelecer uma estratégia de hedge. Às vezes falta liquidez, tem muitas complicações, nada é perfeito, mas a gente consegue sim, tá? Então, se você está inserido na pecuária, o hedge, ele é para você. Olha só, nós temos ferramentas disponíveis com vantagens e desvantagens. As mais utilizadas são essas aqui, né? Contratos futuros, cuja negociação é independente, tem regras claras para se negociar, são líquidos, são baratos, mas como desvantagem, necessidade de recursos para manutenção das operações, cash, dinheiro, né? Uso do caixa. Ele fixa preço sem participação na alta também, isso é uma coisa com que o pecuarista às vezes tem dificuldade de lidar. Mercado de opções, né, que tem ganhado muita popularidade, tem negociação independente, também tem regras claras, permite que você ainda participe de uma alta, mesmo travando um preço mínimo para quem compra, e tem diversas possibilidades de estratégia. Tá? Mas como desvantagem, muitas vezes o custo é considerado elevado para a gente adquirir a opção, às vezes falta um pouquinho de liquidez e necessidade de depósito de margem também, de desembolso, né? Provisório, mas desembolso, para manter operações estruturadas, ou seja, quando você vende opções. Os contratos a termos que são baratos, pouco burocráticos, não exigem recursos financeiros, uso de recursos financeiros como os contratos futuros, né? Mas eles têm algumas desvantagens, né? Pouca liquidez, você não consegue repassar esse contrato, por exemplo. Dependência do frigorífico, você vende para o frigorífico e acabou, é aquilo ali que você tem que cumprir. E exposição da estratégia, tem muita gente que não gosta de ter sua estratégia exposta para a contraparte desde o começo. E por fim, CPR, Cédula do Produtor Rural, que é um título de dívida, né, tá ganhando muita popularidade. Ele promove antecipação de recursos, né, inicialmente é barato, e tem possibilidade de atrelar a entrega dos animais ao final da operação. E como desvantagem, juros ainda são altos, tá? Ainda é um pouco burocrático em alguns casos, e tem poucos investidores, está pouco acessível. A gente está com um probleminha de liquidez ainda na CPR, mas isso está mudando muito rápido, porque nós temos hoje uma Selic de 2,25 e nós temos aí a média de todas as linhas do Plano Safra Novo em 7,25 mais ou menos, ou seja, tem uma diferença muito grande e tem investidor querendo entrar no meio para emprestar dinheiro para a pecuária. Isso está melhorando e está aumentando muito rapidamente esse processo, tá? Se o hedge ele é eficiente, né? Se o hedge garante algo, essa é uma pergunta também que eu recebo muito. Hedge não garante nada, né? Ele administra os riscos, ele não garante preço. Então a gente tem que ter em mente valores de correlação, né? Para saber se o hedge é eficiente ou não. Por exemplo, você vai usar mercado futuro. E o mercado futuro ele é baseado, né, balizado no preço do boi de São Paulo. E eu quero proteger o boi que está no Mato Grosso. O que eu preciso? Que o preço do boi do Mato Grosso tenha correlação alta com o preço do boi de São Paulo. E aí esses são os coeficientes de correlação. Correlações fortes ou muito fortes estão aí localizadas entre 0,7 e 1, tá? 0,4 a 0,69, correlação moderada. E daqui para baixo não dá para usar a ferramenta de hedge, tá bom? Como mercado futuro, no caso. Aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha, guardem essa tabela depois, ela vai ser bem útil. Aqui são as correlações médias das diferentes praças pecuárias no Brasil. Então, eu estou em Goiânia, estou no sul de Goiás, vamos lá, vamos brincar. Sul de Goiás, eu consigo proteger meu boi? Consigo, ó. Por quê? Porque a correlação com o boi de São Paulo é de 0,93, né? E eu estou no Rio Grande do Sul, Bagé, consigo proteger meu boi? Não tanto, porque em Bagé a gente tem uma correlação de 0,38 que é fraca. Então o mercado futuro não vai ter correlação com o seu mercado e a hora que você for vender seu boi, você pode se arriscar a não receber o tanto que você previa no começo da operação em bolsa, tá bom? Então, basicamente é isso. E isso também vale para reposição. Olha só que interessante. Posso proteger a reposição? O hedge da reposição ele é uma possibilidade com contratos futuros? Olha, a gente sabe que sim, mas novamente não em todas as praças. Se você pegar aqui o bezerro, a correlação de um bezerro com um boi gordo nas diferentes praças, olha só, a gente tem boa correlação aqui em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, desculpa, Mato Grosso mais ou menos, Pará, na média dos 3 anos tá legal, Rondônia tá legal, né? A gente tem aí São Paulo legal também, mas vocês vão ver que no Rio Grande do Sul praticamente não há correlação, então não vai dar certo a gente fazer essa operação.
E quando a gente fala do boi magro, é a mesma coisa, tá bom? Então, essa tabelinha aqui também vai ajudar vocês a enxergarem aí se a reposição é passível de utilização de contratos futuros para a hedge na sua praça. Bom, e aí, como que a gente planeja o hedge? Como que a gente faz o planejamento estratégico desse hedge, né, dessa estratégia? Bom, primeiro, análise da empresa e dos elementos de risco dessa empresa. Tá? Então, qual que é o seu custo de produção? Você conhece? Eu sei que é uma pergunta que tem sido batida na cabeça do pecuarista há muito tempo, mas é porque ela é necessária de ser respondida. Né? Você precisa fazer um diagnóstico na sua empresa rural. Você precisa saber, por exemplo, qual que é a margem média projetada sobre a venda que você tem para a temporada? Qual foi a margem média de venda do ano passado? O ano passado foi o quê? 5%? E esse ano está 8%. Puxa, vamos travar? Eu estou ganhando muito em relação ao que eu projetei no ano passado. Melhorou muito o cenário para mim. Então, eu preciso ter respondidas essas perguntas para eu conseguir dar continuidade e planejar direito a minha operação de hedge. Decidir mais com o cérebro, menos com o fígado. Tá bom? Em segundo lugar, fazer análise de mercado. A análise de mercado, ela me direciona, ela me dá direcionamento, ela me ajuda a escolher que tipo de ferramenta que eu preciso usar, né? Então, ela precisa ser atualizada, dinâmica, fidedigna, precisa considerar diferentes cenários, precisa ser isenta, né? Amparar decisões. Análise isenta, gente, não posso ter torcida para analisar mercado, eu preciso enxergar o mercado de maneira fria, crua, tá bom? Passo 3, conheça o seu perfil de investidor, né? Você é um investidor, por exemplo, um empresário conservador ou arrojado? Se você se considera arrojado, você pode fazer a utilização do seu caixa para amparar a sua posição de contratos futuros sem que aquela movimentação financeira te incomode muito. Se você é um cara mais conservador, você vai precisar comprar uma opção, né, que te dá aí um espaço, um fôlego, não te usa tanto caixa quanto as operações futuras, tá bom? Então aqui estão algumas diferentes considerações em relação a diferentes ferramentas que determinam se você tem um perfil conservador ou arrojado. Então, se conhecer também é importante. Bom, e aqui eu fiz um fluxo lógico, né? Esse fluxo lógico é bem legal, para a gente tentar amparar aí o pecuarista na escolha da melhor ferramenta, através de algumas perguntas básicas. Então, olha só, para começar, há disponibilidade de recursos em caixa? Sim ou não? Se tiver, a análise de mercado sinaliza alta. Se sinalizar alta, se não sinalizar alta, desculpa, a gente já vai para o mercado futuro. Porque eu tenho dinheiro em caixa para segurar essa operação ao longo do tempo, né? A análise de mercado não me sinaliza alta, eu já aceito os preços que eu tenho hoje e vou direto para o mercado futuro. Se a análise de mercado me sinaliza alta, eu estou com a margem apertada, né? Se eu tiver com a margem apertada, ter caixa não é a mesma coisa que estar com a margem folgada. Então, se a minha margem está apertada, né, eu posso ir para operações estruturadas, eu posso estabelecer um preço mínimo e um máximo, o famoso túnel de preços, né, tem vários nomes esse tipo de operação e tem várias operações que a gente pode considerar aqui. Se a minha margem não está apertada, se o mercado sim sinaliza alta e se eu tenho disponibilidade de recurso em caixa, eu vou para o mercado de opções, compro uma opção, um seguro contra a queda e vou embora, né, aproveito o mercado de opções. Se o mercado cair por algum acaso, se eu estiver errado na análise, porque a gente erra mesmo, né? Erra mais do que acerta, a opção vai me segurar. E se o mercado precisar andar, eu ainda aproveito essa alta, tá bom? E aí, na mão contrária, se eu não tenho recurso em caixa, o que me resta? Né? Eu não tenho dinheiro para arcar com os ajustes financeiros e margens de garantia. Eu tenho margem para investir em prêmio? Né? Sim ou não? Se eu tiver, vou para a opção. Se eu não tiver, eu vou ter que ou ir para o termo ou ir para CPR, tá bom? São as opções que me restam. Então, esse é um fluxo lógico que a gente montou, colocou no livro, para que as pessoas possam mais facilmente encontrar a ferramenta adequada para o seu caso. Obviamente, a gente precisa conhecer bem as ferramentas, né? E escolher uma boa corretora, um assessor que tem um bom nível de conhecimento do mercado de commodities, tá bom? Que possa orientar para outros tipos de investimento, que seja de confiança, que seja um assessor diligente, que dê atenção para você, cliente, tá certo? Então, escolher bem a sua corretora, abrir conta, não tem custo, é fácil, já fica com essa janela aberta, caso a gente precise pular. Medir o risco de reduzir o risco, então assim, quando a gente usa principalmente contratos futuros ou venda de opções, a gente precisa ter dinheiro em caixa, então eu preciso projetar essa utilização de caixa possível, e a gente faz um esqueminha aqui de fazer essa projeção, se o mercado subir 5%, se subir 10%, se subir 15%, o que acontece? Quanto dinheiro eu preciso usar para isso, né? Então, a gente precisa fazer essa projeção, é imprescindível.
Isso faz parte de um planejamento decente de hedge, tá bom? E por fim, eu preciso avaliar os meus resultados, né? Todo resultado ele tem que ser avaliado. Então, quando que é o vencimento da minha posição, quantas cabeças eu vendi, comercializei, qual que é o peso, quantas arrobas eu vou entregar, quantos contratos eu negociei, o que eu travei, quanto por cento eu tenho protegido, preço médio, liquidação, preço de liquidação e o resultado aí por arroba. Então, essa é uma planilhinha exemplo aqui para a gente fazer o controle das nossas operações de hedge, tá bom? E aí, para terminar, vamos fazer uma análise, né, como é a proposta do painel, uma análise SWOT, ou seja, quais são as forças, né, do hedge. Então, estabilização do caixa da empresa, tá? Redução da volatilidade, previsibilidade do que vai acontecer com a empresa e precificação dos ativos da empresa. Então, isso ajuda muito, isso é uma força, né, da ferramenta. Ameaças que a ferramenta traz, às vezes, baixa liquidez, utilização de caixa, no caso de algumas ferramentas aí, de hedge, né, e risco de a gente misturar especulação com hedge, né? Então, aquele medo da gente vender e o mercado continuar subindo. Então, isso aqui precisa estar muito estabelecido, muito bem estabelecido na cabeça do pecuarista. Quando a gente fala de fraquezas, né, em alguns casos, custo, requer domínio da ferramenta, você precisa conhecer de perto essas ferramentas, não adianta só a gente tratar aqui em 15 minutos, precisa de um domínio mais profundo, e limitação geográfica. Então, diferencial de base, muitas vezes, ele acaba limitando a administração, o hedge, em determinada região, como a gente falou, do Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? E oportunidades da ferramenta. Facilita o acesso a crédito, né? Reduz o custo com juros, se você tem uma operação de hedge, você está mais protegido, óbvio que o seu risco é menor de dar calote em alguém, e ajuda na organização da fazenda em si, tá bom? Então, chegamos ao fim, queria agradecer pela atenção e eu fico à disposição, daqui a pouquinho a gente responde as dúvidas, vamos para o debate. Até já! Somos gratos pela excelente apresentação, Lígia Pimentel. Muitas informações relevantes apresentadas por ela, então gostaríamos de destacar que ela nos mostrou a queda de 70% na margem líquida sobre a venda ocorrida nas últimas décadas, né? A Lígia nos falou sobre volatilidade. A partir de 2017, os preços estão muito instáveis. Lembrando que volatilidade é uma medida de risco. Quanto maior, mais risco. No levantamento realizado por ela, 42% dos produtores não conhecem seu custo de produção. Lígia também nos deu dicas de ouro para um planejamento estratégico ao adotarmos a ferramenta de hedge. Pessoal, lembrando que a avaliação do evento está disponível no estande de suporte e aplicativo. Faremos o sorteio de 5 inscrições para o Encontro de Confinamento e Recreadores 2021 para os participantes que preencherem a avaliação. A Scott Consultoria conta com a sua ajuda para melhorar ainda mais os eventos. Dando sequência às palestras do bloco Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças na Pecuária, convido Fabiano Tito Rosa, que trará uma análise sobre o ponto de vista do frigorífico. Ele é zootecnista pela Unesp Jaboticabal, mestre em Engenharia de Produção, com especialização em Gestão de Sistemas Agroindustriais pela UFSCar e diretor de compra de gado da Minerva Foods. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Olá pessoal, primeiramente eu queria agradecer o convite feito pela Scott, é um prazer de novo participar do evento. Infelizmente, dessa vez não estamos juntos para apertar a mão e trocar uma ideia mais tete a tete, mas a gente vai se adaptando aí aos novos tempos, né? Queria mandar um abraço especial aos parceiros pecuaristas nossos, que estão sempre com a gente, sempre nos acompanhando, sempre interagindo, né? E dessa vez a gente vai fazer isso à distância, né? Mas então vamos lá, a ideia dessa palestra é a gente apresentar uma SWOT, né? Os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades da nossa pecuária sob o ponto de vista da indústria frigorífica, tá? Então, como o tempo é curto e o assunto é vasto,
vamos passando rapidamente e vamos tocando o barco. Vamos lá. Falando de pontos fortes, um ponto que é de conhecimento geral é que a gente tem um rebanho grande, um rebanho de boa qualidade genética, né, baseado na raça Nelore, né, e condições naturais favoráveis para esse rebanho performar, né? Então a gente tem extensão de área, luminosidade, temperatura, pluviosidade, o que permite que o Brasil produza com custo baixo, né? E isso para a indústria é bastante importante porque o boi é 80% do custo de produção da indústria frigorífica. Então, se a gente tem custo competitivo, a gente sai na frente. Um outro ponto importante que ganhou força nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, é a incorporação de tecnologia, né? O produtor vem usando mais tecnologia, vem melhorando a sua produtividade e principalmente melhorando a qualidade, né? O que para a gente na indústria é bastante importante, né? Com qualidade a gente consegue agregar valor ao nosso produto, acessando os mercados que remuneram melhor. Então a gente traz um exemplo dos abates na Minerva, né? Não são dados do Brasil, são dados da Minerva, né? Onde a gente vê aí a melhoria em termos aí do número de animais que passam no coxo, seja um confinamento, um semi-confinamento, né, a cobertura de gordura, né, que melhorou bastante, o volume de animais com cobertura mediana uniforme. Nós temos também aí a idade, né, a gente está produzindo animais cada vez mais jovens e cada vez mais pesados. Isso é de extrema importância para a indústria. Outro ponto bastante favorável, ponto forte da nossa indústria, é que ela é uma indústria moderna, né? Apesar das plantas frigoríficas do Brasil elas serem antigas, né, são plantas que foram reformadas, que foram modernizadas e que são bastante modernas do ponto de vista de processos, de certificação. E também elas estão espalhadas no país todo. E quando a gente considera os principais players, no mundo todo, né? Hoje as grandes indústrias frigoríficas do Brasil, elas são as principais indústrias frigoríficas do mundo e tem plantas espalhadas pelo globo. Isso nos permite aí gerenciar risco, arbitrar preços e também acessar os principais mercados, né? E por fim, falando de mercados, a gente tem também a questão de ter hoje, além do acesso aos principais mercados, a gente tem um mercado interno forte, né, a gente tem um mercado interno para dar sustentação. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e um consumo per capita aí de mais de 30 quilos. A média mundial é mais ou menos 10, né? Então isso nos dá uma certa segurança, né? Ao contrário de outros players, como a Austrália, que dependem completamente do mercado externo, o Brasil é o maior exportador, com o mercado interno ainda demandando a maior parte da sua produção. Passando para o segundo ponto, que são os pontos fracos, né? Avançando um pouco mais na nossa SWOT, a gente tem a questão de sazonalidade. Apesar da incorporação de tecnologia estar diminuindo o efeito de sazonalidade, ela ainda é presente, esse efeito ainda é presente. Tá? E a gente tem a sazonalidade tanto de oferta, né? A gente sabe que a gente tem uma oferta maior de gado no primeiro semestre e uma oferta menor no segundo semestre, né? Que é o período seco. E a gente tem uma sazonalidade de qualidade. Tá? A gente tem animais aí de pior qualidade no primeiro semestre e de melhor qualidade no segundo, porque o primeiro semestre é quando a gente tem o gado inteiro erado de pasto, né? E no segundo semestre nós temos os confinamentos, que ajudam a diminuir o problema de qualidade. Essa sazonalidade, tanto de oferta como de qualidade, ela é mais significativa, ela é mais premente no norte do Brasil, né, onde a pecuária ainda é mais extensiva, né, e menos evidente aí no Brasil Central e no Sudeste do país. Um outro ponto é que a gente, na nossa avaliação, a gente tem um parque industrial, um parque frigorífico superdimensionado no Brasil. Tá? Tem muita planta. Em algumas regiões, isso leva com que a indústria trabalhe com uma ociosidade elevada, o que aumenta os custos fixos. Um outro ponto de desvantagem dessa indústria, ponto fraco dessa indústria, é que ela é uma indústria muito intensiva em mão de obra. É mais ou menos um colaborador para um boi. Então, se a gente tem uma indústria que abate 1000 cabeças, nós vamos ter 1000 funcionários. Isso muito porque ainda há uma despadronização grande da nossa matéria-prima. A gente pode ter num dia uma planta frigorífica batendo uma novilha de 11 arrobas e um marruco de 30. Isso dificulta a automatização de algumas etapas. Tá? E por ser intensivo em mão de obra, a gente tem a dificuldade em termos de oferta dessa mão de obra, de qualidade,
algumas coisas relacionadas a questões trabalhistas que podem afetar aí, a nossa produção de uma forma geral. Um outro ponto é a concorrência que a gente coloca entre aspas aí desleal. Na verdade, você vê no Brasil, olhando a indústria frigorífica, que existem réguas diferentes. Então, a grande indústria parte por vontade própria, por ter sido proativa e parte por ser exigido, elas têm que trabalhar mais intensivamente as questões de sanidade, de qualidade, de sustentabilidade, que são menos exigidas para algumas indústrias menores, para algumas indústrias principalmente que não têm a inspeção federal, e no final todo mundo briga pelo mesmo boi. Tá? Agora, esse é um ponto também que traz vantagens, como eu vou colocar adiante. Tá? E, por fim, tem uma questão de imagem do setor, que afeta não só as indústrias, né? Afeta as indústrias também, mas afeta todos os elos, principalmente quando vem algumas discussões, algumas matérias relacionadas a aquecimento global, desmatamento. A pecuária brasileira é muito visada, a gente tem a maior floresta tropical do planeta, a gente ainda tem uma área grande preservada, o que implica em ter uma área que pode ser desmatada, né? Legal ou ilegalmente, e isso às vezes traz muito holofote, de uma forma às vezes até distorcida, para cima do nosso setor. Então, a gente precisa ter uma postura aí de mapear bem os gaps, aquilo que a gente ainda precisa melhorar, precisa evoluir do ponto de vista socioambiental, e também aprender a se comunicar melhor, a contar a nossa história de uma forma melhor para o mundo. Em termos de ameaças, obviamente que a gente pode ter ameaças relacionadas a essa questão de sustentabilidade. Então, sempre que sai alguma matéria ruim do ponto de vista de desmatamento, do ponto de vista de meio ambiente, aquecimento global, surgem alguns questionamentos por parte de mercados, de clientes, com relação à produção brasileira. Isso pode gerar alguns entraves comerciais. A gente tem que estar sempre atuando em cima disso. Um outro ponto são instabilidades aí que podem ser geradas por crises ou mudanças políticas, econômicas, por eventos sanitários, né? E isso afeta os mercados de forma geral e vai afetar o nosso acesso a mercados, o preço do nosso produto. São pontos que a gente tem que estar sempre mapeando. Um outro assunto que está bastante em evidência, que pode ser uma ameaça, é a questão do fim da vacinação contra a febre aftosa. É óbvio que a gente tem que avançar e melhorar o nosso status sanitário, sempre, tá? Mas especificamente com relação à aftosa, a gente tem que fazer isso com bastante cuidado, com bastante critério, né? Sem colocar a carroça na frente dos bois, para que a gente afaste ou mitigue o risco de, numa outra ponta, você ter um acidente sanitário que pode afetar a nossa produção. E, por fim, tudo isso que eu falei e outros fatores podem trazer muita volatilidade, né, para os mercados. A gente pode falar da volatilidade no preço do boi, no preço da carne, no câmbio. E isso afeta o planejamento. Então, só para ilustrar, a gente trouxe um gráfico aí mostrando a volatilidade no passado recente do dólar e do preço do boi, né? Então, sobe e desce aí bastante frenético, né? E a gente tem que aprender a lidar com esse ambiente volátil. Passando para as oportunidades, né? Então a gente tem aí de oportunidade dificuldades enfrentadas por alguns concorrentes. Especificamente agora a gente vê as dificuldades que o coronavírus vem trazendo para essa indústria. É óbvio que a indústria brasileira também foi afetada em alguma medida, mas a gente viu concorrentes nossos, principalmente Estados Unidos e Índia, enfrentando problemas maiores, né? Reflexos negativos maiores na produção. E obviamente que isso abre espaço para o Brasil. A Austrália, por exemplo, é um player que é um concorrente que a gente pode ter certeza. Ou ele vai ter seca ou ele vai ter enchente. É impressionante como a Austrália tem problema climático, né? E isso também traz vantagens para a produção brasileira, em termos de acesso a alguns mercados. A gente tem também uma oportunidade que é o déficit de proteína na China, né, em função da peste suína africana, que dizimou o rebanho chinês, que é metade do rebanho mundial. Isso criou um déficit que algumas consultorias estimam aí entre 10 e 12 milhões de toneladas, que não consegue ser suprido só com importação de carne bovina, tem que importar todas as carnes. A China virou o grande importador de carnes do mundo, já era, e a peste suína africana acelerou esse processo, e óbvio que isso gera oportunidades para os exportadores, e dentre eles o principal, o Brasil, né? A gente tem uma oportunidade real, conforme a gente vai melhorando o entendimento das exigências dos consumidores, dos anseios dos consumidores, melhorando o perfil do gado, nos aproximando, enquanto elos da cadeia, de explorar melhor o perfil do gado, as marcas, os nichos e certificações. Tá? Isso ainda pode trazer muitos ganhos, pode ainda agregar muito valor ao nosso produto no mercado. E, por fim, o Brasil tem uma oportunidade única
de assumir a liderança em termos de produção sustentável. A gente pode fazer do limão uma limonada, né? O Brasil tem uma produção sustentável, tem um ambiente propício à incorporação de tecnologia, tem todos os elos da cadeia engajados nesse tema. É só questão da gente afinar um pouco mais o discurso e mapear bem aqueles gaps que a gente precisa cobrir ainda para assumir essa liderança e conseguir acesso aos melhores mercados e agregar valor aos nossos produtos. E para finalizar, reforçando também um pouco a questão das oportunidades, eu queria trazer algumas tendências que a gente acredita que vão se fazer cada vez mais presentes aí no curto, médio prazo, nos próximos anos. Primeiro, a questão de segurança do alimento e sustentabilidade, né? O próprio advento da peste suína africana traz luz a esse tema. Tá? Vamos dizer assim, o vírus veio através da cadeia de alimento, né? Do consumo de animais exóticos, muito provavelmente. Em feiras, onde a questão sanitária, a questão da formalização no comércio de alimentos não é muito presente, né? Então isso traz vantagens, né? E joga, vamos dizer assim, em evidência a necessidade de você ter cadeias mais formais de produção, com mais cuidados em termos de sanidade, em termos de qualidade, trabalhando mais as proteínas, vamos dizer assim, tradicionais, onde já tem as cadeias mais bem estruturadas, e produção sustentável. Isso é demanda tanto dos consumidores das nações ricas, né, dos países mais desenvolvidos, quanto das nações em desenvolvimento, né, que a primeira, vamos dizer assim, a primeira necessidade dos países em desenvolvimento é preço, é oferta, é volume, mas é uma preocupação que já começa a ter a questão de sustentabilidade. Temos aí oportunidades, como eu já falei, gigantes em termos de explorar mais diversificação de produtos, marcas, nichos, canais de comercialização. O e-commerce, por exemplo, em tempos de pandemia, é um canal que deve se expandir. A gente deve ver um maior crescimento no mercado externo do que no mercado interno, porque o mercado interno brasileiro já consome muita carne. No mercado interno nosso, a gente acredita que a gente vai ver mais sofisticação. Agora, nos países do Oriente Médio, Norte da África e principalmente na Ásia, que a gente vê um processo de crescimento de população, melhoria de renda, urbanização, que leva a uma ocidentalização de consumo e puxa o consumo de proteínas. Coordenação entre os elos da cadeia para atender às novas demandas e os novos desafios. Concentração, mercados cada vez mais exigentes, necessidade de ganhos de escala e etc. Levam a uma maior concentração desse setor em todos os elos e, obviamente, gestão, tecnologia e inovação. São novos tempos e esses são os pontos que a gente vai precisar trabalhar ao longo dos próximos anos. Obrigado, desculpa a correria, não deu para entrar muito no detalhe em todos os pontos, mas a gente vai estar à disposição de vocês no debate para responder perguntas e para destrinchar melhor alguns temas. Mais uma vez, obrigado pelo convite e até mais. Agradecemos imensamente a participação do Fabiano Tito Rosa. Podemos destacar os seguintes tópicos numa rápida análise. A qualidade tem melhorado. Animais mais jovens, bem acabados e mais pesados. Mas ainda existe sazonalidade na oferta de animais e qualidade. Temos que aprender a lidar com o ambiente volátil dos mercados. O Brasil tem a oportunidade única de assumir a liderança em termos de produção sustentável. Bom, não esqueçam de enviar suas perguntas para o debate pelo aplicativo. Para encerrarmos esse bloco, convido para falar sobre políticas agrícolas o senhor Ivan Vedequim, diretor da Vedequim Consultores. Ivan é engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP e autor dos livros Economia da Pecuária de Corte, Fundamentos e o Ciclo e Preços, e Políticas Agrícolas no Brasil, o agronegócio na perspectiva global. Seja muito bem-vindo, Ivan. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Eu estou aqui do Canal Rural em São Paulo e para dizer para vocês que a política agrícola ela tem uma força que pode fortalecer, ajudar a competitividade de todos os segmentos da pecuária brasileira. É o que eu vou demonstrar
em seguida apresentando as visões sobre, primeiro, por que existem políticas agrícolas no mundo. É muito simples, por uma questão de segurança alimentar, isso desde as civilizações antigas. Por exemplo, após a crise mundial de 29, os Estados Unidos fizeram a Farm Bill, a sua lei agrícola, de 6 em 6 anos, com vigência até hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, com toda a crise de abastecimento na Europa, veio a política agrícola comum da União Europeia. Na China, no final dos anos 50, tivemos uma grande fome e daí veio todos os programas de autossuficiência que, aliado ao desempenho, ao crescimento da economia, transformou a China num mercado importante do mundo. Quais são os pilares da política agrícola no Brasil? Eu gostaria de destacar 5 pontos importantes. Primeiro, a macroeconomia, que condiciona o desenvolvimento da agricultura e do agronegócio brasileiro. A macroeconomia define a inflação, a taxa de juro e, inclusive, a política cambial. Sabemos que agronegócio é câmbio. Um segundo elemento importante é a inserção externa do agronegócio brasileiro, e nós temos elementos importantes para isso, como a desoneração das exportações pela Lei Candir de 96, a mudança do regime cambial brasileiro em 1999, quando o Banco Central mudou do câmbio fixo para o câmbio flutuante com metas de inflação. E a partir daí nós tivemos um grande crescimento das exportações do agronegócio, que passaram de 10% para 25% do PIB do setor. Do lado específico da política agrícola brasileira, nós temos o pilar do crédito, que financia de A a Z todas as atividades de custeio, comercialização e investimento da nossa agropecuária. Temos o pilar do apoio a preços, que é a política de garantia de preços mínimos, pouco usada atualmente, e o pilar da gestão de risco, onde está o seguro rural e o hedge de preço. Um lado importante é, dentro dessa avaliação das fraquezas, forças, ameaças e oportunidades, é caracterizar uma fotografia que é a minha visão particular sobre a competitividade da nossa pecuária brasileira. Então, um retrato em branco e preto da pecuária brasileira mostra o predomínio de fraquezas nos fatores internos e de oportunidades nos fatores internos. Por que isso? Temos grande oportunidade decorrente da explosão de demanda de carnes na China, cujo consumo de carne bovina cresceu 3,1 milhões de toneladas nos últimos 10 anos. E essa questão do consumo está aumentando a exigência do consumidor em qualidade, sustentabilidade e provocando ações que nós temos que tomar para melhorar a imagem do Brasil, do agronegócio brasileiro no cenário internacional. Do ponto de vista da nossa concorrência, eu não vejo grandes ameaças do poder dos competidores nossos, Estados Unidos, Austrália, Argentina, que têm menos forças competitivas que o Brasil. A nossa fraqueza decorre do fato de que a produção de carne bovina no Brasil está estagnada praticamente. Cresceu apenas 0,9% ao ano nos últimos 10 anos, e esse é o fator principal para que nós tenhamos a mais longa fase de alta dos preços reais do ciclo da pecuária, de 2006 a 2020, período em que o preço real do boi gordo no estado de São Paulo cresceu 75%, devendo fechar em 2020 com o maior preço da história após o Plano Real. Cruzando esses fatores internos com os fatores externos, chegamos à recomendação de postura estratégica, que eu ilustro da seguinte maneira.
Os fatores internos representam fraquezas ou forças de um determinado segmento produtivo, no caso aqui a nossa pecuária. Os fatores externos representam ameaças e oportunidades. E com isso nós temos esses 4 quadrantes no cruzamento. O cruzamento de prevalência de fraquezas com oportunidades resulta numa estratégia de crescimento, que é a fotografia de toda a pecuária brasileira. Quando você tem a combinação de um dado pecuarista ou de uma dada região de predominância de oportunidades com forças, nós temos uma estratégia recomendada de desenvolvimento, de expansão, de diversificação, de integração. Por outro lado, quando nós temos determinados pecuaristas que podem estar com uma prevalência de ameaça, seja pela sua localização, combinado com forças, ele pode fazer uma estratégia de manutenção, de investir para segurar no seu nível de produção e acompanhar o desenvolvimento do setor. Agora, quando nós temos uma determinada parte da pecuária com predominância de ameaças e de fraquezas, nós temos aí uma estratégia a ser aplicada de sobrevivência, que é esse aspecto dramático que eu quero chamar daqui para frente. O que caracteriza, na minha leitura, determinados segmentos da pecuária onde há predomínios de fraquezas e ameaças. Por exemplo, pecuaristas que têm uma alta proporção do capital investido em terra e em rebanho, em terras cruzado com rebanho de baixa produtividade. Nós temos na pecuária uma grande tolerância, um grande desnível de sistemas produtivos que podem variar de 3 a 5 arrobas por hectare ano até 50, 60 ou mais. Esses produtores nessa categoria também estão tendo a concorrência de pecuaristas mais eficientes, mais plugados na tecnologia e também de novos entrantes, agricultores que estão vendo na pecuária uma oportunidade de uma segunda ou terceira safra. O que se recomenda para essa pecuária que está nessa postura estratégica de sobrevivência? É a desimobilização, ou seja, a venda de capital, um pedaço de terra para investir ou mesmo sair do negócio, a redução de custos, e nesse caso é um tiro no pé, porque a partir do momento que a pecuária, basicamente extensiva, que tem muito capital em terra e gado e pouco consumo de insumos modernos, de tecnologia, reduzir custos é afundar mais o segmento, portanto, esse é um ponto de atenção. E outra estratégia para esse conjunto de produtores seria a migração de atividades, seja por uma localização não muito mais adequada, mas essa migração também de atividade demanda capital, novos conhecimentos e portanto, isso é um desafio para a pecuária, especificamente desses segmentos que estão ali no ramo mais defasado do ponto de vista de tecnologia. Como eu disse, a política agrícola brasileira ela tem, através de diversas linhas de crédito para investimento, melhoria do rebanho, renovação de pastagem, recuperação das terras, integração lavoura, pecuária, floresta, enfim, nós temos uma bateria de ações da política agrícola brasileira, especialmente do ponto de vista de crédito. A pecuária bovina absorve cerca de 25% de todo o crédito rural brasileiro e, portanto, para aquele agricultor que está numa daquelas estratégias ou de sobrevivência, ou desenvolvimento, ou de crescimento, esse produtor rural brasileiro, esse agricultor ou pecuarista tem toda a condição de usar a política agrícola para o seu desenvolvimento.
O que não pode é ficar na contramão dos mercados e aí, como se diz, a competitividade se dá a longo prazo e aqueles mais eficientes é que vão aproveitar a oportunidade desse grande cenário, um verdadeiro céu de brigadeiro que a nossa pecuária brasileira tem nesse horizonte de médio e longo prazo. Grande abraço e nos falamos daqui a pouco no debate. Parabéns, Ivan. Excelente palestra. Avaliando brevemente alguns pontos apresentados, podemos destacar o seguinte. Ele ilustrou o predomínio de fraquezas nos fatores internos. Produção estagnada, crescimento de 0,9% ao ano nos últimos 10 anos. E oportunidades nos fatores externos, sem grandes ameaças dos nossos concorrentes, Estados Unidos, Austrália e Argentina. A política agrícola brasileira disponibiliza várias linhas de crédito, sendo que a pecuária bovina absorve 25% de todo o crédito rural. Então, existe a possibilidade de usar essas ferramentas para o desenvolvimento dos pecuaristas. O que não pode é ficar na contramão dos mercados. Perfeito. Assim, terminamos as palestras de hoje, né? Nós só vamos repetir a palestra do Iberville, né? Após o intervalo, certo? Já estamos recebendo muitas perguntas pelo aplicativo e, sem dúvida, teremos um debate de alto nível, né? Reforço para que quem está inscrito no encontro de recriadores, as palestras do dia 5 e 6 já estão disponíveis no stand de suporte e aplicativo do evento, certo? Lembrando que todas as vezes que vocês acessarem a plenária, será necessário ativar o som, clicando no ícone do volume que está embaixo à esquerda do seu player, tá? Então tá bom, voltaremos em 20 minutos com a palestra novamente do Iberville, tá? Na sequência, daremos início ao tão esperado debate e fique atento porque nós seremos pontuais. Obrigado.